E então, pessoal, tá-se bem? Eu chamo-me Cleline Arugue e no vídeo de hoje eu vim falar sobre como eu lido com as comparações nas redes sociais. Eu já me comparei muitas vezes antes de ter redes sociais, mas depois que entrei no mundo da internet, isso só piorou. E houveram momentos em que eu acabei até tendo certos ataques de ansiedade por causa disso, mas eu vou falar mais à frente sobre. Então, por essa razão, hoje eu quero falar sobre isso, sobre o peso invisível que existe nas redes sociais, que é o fator comparação, e como eu tenho aprendido para lidar com isso. Atenção que este não é um vídeo de autoajuda. Eu só estou aqui a partilhar a minha experiência e, por acaso, talvez pode ajudar alguém. Nós vivemos numa era em que parece que toda a gente está a viver uma vida a mil. Estamos a falar de carro, roupas de marca, vidas incríveis, momentos inesquecíveis, corpos lindíssimos, relacionamentos saudáveis e bonitos. E o que acontece é que acabamos medindo o nosso hoje pelo melhor momento de alguém, literalmente. E o que nós não vemos é o que está por detrás da câmera. Por vezes existe um esforço, até mesmo tristeza ou comparação que essas mesmas pessoas que postam vidas praticamente perfeitas sofrem também. Porque é como se fosse uma escala ou uma escada. Até os que estão no topo da pirâmide, nos andares mais altos da pirâmide, de certa forma se comparam por quem está no topo. Mas dá para entender. É assim, quem está embaixo compara-se com quem está em cima e quem está aqui compara-se com quem está no terceiro lugar e assim sucessivamente. Por causa disso, nós tendemos a pensar que nós estamos atrasados em tudo o que nós fazemos. E por vezes até nós acabamos nos comparando com pessoas mais velhas que nós. Eu, por exemplo, tenho 20 anos e posso estar a me comparar com alguém de 30 e tal, sem me aperceber. E por isso, nós até começamos a duvidar de nós mesmos ou das nossas próprias capacidades, porque nós não conseguimos estar no lugar em que a outra pessoa está. Nós achamos que a pessoa tem mais sucesso do que eu por ter conseguido aquilo, talvez na minha idade. Enquanto que uma experiência varia de pessoa para pessoa. E nós nunca pensamos nisso quando estamos a nos comparar. Mas, no fundo, acho que nós devemos perceber que nós estamos a comparar nossa vida com uma foto ou um vídeo bem editado, onde as pessoas realmente se esforçaram para tornar o momento ou o acontecimento especial ou bonito ou mais extravagante, não sei qual é a palavra certa a usar. Então, eu comecei a fazer coisas que haviam de me ajudar a superar essa comparação, o que haviam de fazer perceber que não há necessidade de eu me comparar com pessoas que estão na internet. O primeiro hábito que eu comecei a fazer isso, na verdade, foi depois de um ataque que eu tive de ansiedade. E eu me lembro desse dia, eu estava no aplicativo roxo. Eu acho que todo mundo já vai saber qual é o aplicativo. E eu meio que. É muito bizarro falar sobre isso, mas eu senti um certo incômodo em minha mão e eu não parava de abanar minha mão. Não sei porquê. É tipo, meu, 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 meu cérebro, não sei, estava a pedir para eu parar de fazer scrolling, mas mesmo assim eu continuava. Então, foi muito estranho aquela experiência, tanto que eu me lembro de ter filmado um vídeo a falar sobre isso que infelizmente apaguei. Mas pronto, então depois disso, eu percebi que por mais que eu quisesse deixar meu telefone por um tempo, depois era eu de voltar depois, não funcionava, porque minha mão voltava a dar os mesmos toques. Então eu decidi que sempre que eu começar a sentir que estou a ficar ansiosa por causa das redes sociais ou por causa das comparações que eu tenho feito, eu começo por deletar todas as redes sociais, literalmente. Só não deleto o WhatsApp porque hoje em dia o WhatsApp funciona para muita coisa, a escola e tudo mais, então não tem como. Mas
Das outras redes sociais que eu tenho, eu simplesmente deleto. E é deletar até o dia em que eu realmente for a precisar. Porque agora que eu estou a criar conteúdo para a internet, eu preciso estar na internet para ver o que as pessoas estão a assistir e tudo mais, acabar fazendo pesquisas e depois assim eu saber o que eu também posso gravar. Então é inevitável não estar cá, mas se eu pudesse, de certa forma, eu podia ficar talvez um mês, dois, sem ter contato com a internet, porque às vezes é necessário. Eu acho que às vezes é necessário, porque de certa forma o que nos faz se comparar é o vazio que nós temos de não viver a vida. Nós estamos a fazer scrolling e as pessoas lá do outro lado da tela estão a viver as vidas e nos mostram o que estão a viver. E como nós não temos, não nos damos tempo para também viver, ficamos a fazer scrolling e ficamos a nos comparar. Não sei se estão a perceber. É tipo, nós mesmos estamos a nos entregar. Porque ao invés de tu estares a viver coisas, tu podes sair, tu podes não ter muito dinheiro e viver a mesma vida que essas pessoas levam, mas tu podes fazer um pouco. Tu podes ir para um jardim, tem jardins que você tem entrada gratuita, tu podes passear com alguns amigos, sair para conversar com teus vizinhos, você tem vizinhos que são teus amigos, sair com tuas colegas e tudo mais, e daí tu vais criar memórias, e quem sabe também tu vais postar, e assim, uma outra pessoa que também está só no celular 24 horas por dia vai te ver e vai se comparar, enquanto você simplesmente decidiu parar de ver e fazer também. Não sei se essa lógica faz sentido. Mas voltando, né? Eu estava a dizer que eu deleto minhas redes sociais por um período, porque dizer que vou desativar ou vou arquivar não funciona, porque eu sei que tem no meu celular e eu vou sempre querer baixar. Então eu deleto mesmo. Desapareço por um tempo, depois volto quando já estou mais calma e começo a usar as mesmas redes já consciente do que aconteceu, que é para eu não sabotar. Então, sempre que eu vejo que eu já estou a usar de forma excessiva e começando a me comparar também, eu apago e dou um tempo livre. Uma outra coisa que eu também faço, que pode ajudar a deixar de se comparar, é tu deves definir exatamente para que é que tu usas as tuas redes sociais. Se tu usas para entretenimento, para aprender alguma coisa ou para mostrar sobre a sua vida e tudo mais, então eu decidi usar redes sociais como ferramenta de aprendizado. Então, para eu não me comparar, eu evito seguir a certo tipo de influenciadores. Nada contra, mas é só uma forma de eu me defender. Certo tipo de influenciadores e acabo seguindo pessoas que são ligadas a alguma área educativa ou que ensinam alguma coisa do meu interesse. Então, assim, esse tipo de pessoas vai me fazer eu agir ao invés de apenas ver o que elas estão a fazer e simplesmente comentar. Eu vou agir e eu vou querer fazer o que elas também fazem, porque são coisas que são do meu interesse. Seria diferente se eu seguisse, por exemplo, uma influencer de moda ou sei lá o quê. Eu havia de olhar aquilo e eu sei que eu não posso fazer aquilo, então isso havia de gerar uma comparação que, sinceramente, seria incabível. Mas comparação é comparação, não escolhe quem, não escolhe onde, não escolhe. Então é isso. Redefinam para que vocês redefinam para que vocês usam as redes sociais e depois assim vocês devem seguir pessoas específicas para o tipo de conteúdo que você quer consumir. E assim vai evitar certas comparações desnecessárias. E a terceira coisa que eu faço, e não menos importante a última, é de agora, né? Como eu já havia dito antes, tentar sair mais, tentar fazer coisas mais, ao invés de eu consumir, eu também fazer alguma coisa, porque assim eu vou parar de me comparar. Eu não sei, mas é uma técnica que eu uso e está a funcionar agora. Então, eu podia dizer assim, saiam, divirtam-se, façam fotos, façam vídeos e depois colecionem memórias. A verdade é que ninguém tem tudo resolvido. Esse é o segredo, ninguém tem tudo resolvido. Nem eu, nem tu, nem aquela influencer que nós gostamos, né? Todo mundo tem algum problema, pequeno ou grande. Então,
Ao invés de nós assumirmos que a vida de alguém é perfeita, simplesmente vamos tentar viver aí nossas vidas, tá bom? Nós temos a escolha todos os dias de ou vivemos a nossa história ou de tentarmos viver a história de uma outra pessoa que nós não conhecemos, literalmente. Então, hoje vamos lá fazer essa escolha, simplesmente. Vamos tentar, vamos escolher viver a nossa própria vida. Eu gosto de dizer, vamos romantizar a nossa vida. Simples quanto isso. Não precisa de muito dinheiro para fazer tal coisa. É só ter força de vontade e paz de espírito. Então é isso. Se esse vídeo tocou, envia para alguém que você acha que precisa ouvir isso sobre a comparação. E comenta para mim qual é a estratégia que você usa para se sentir leve nas redes sociais, para não se comparar. Ou se você deixou de usar redes sociais por conta da comparação, o que é que você pensa agora que você está off, longe das redes? O que melhorou na sua vida? Então é isto. Este foi o vídeo. Eu espero muito, mas muito mesmo tenham gostado. E se gostaram desse tipo de conteúdo onde eu só falo, porque na verdade eu quero muito esse tipo de conteúdo, fazer esse tipo de conteúdo onde eu falo só. Por favor, então, se vocês gostarem, peço que deixem o vosso like, comentem, subscrevam-se e ativem o sininho das notificações para que quando eu for a postar um outro vídeo, espero que seja tão já, espero mesmo, e vocês sejam notificados. E é isso. Tchau!